Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo de reprodução, ao conteúdo da disciplina de produção de ruminantes. E a gente está começando o segundo bimestre, por assim dizer, de conteúdos. Como a gente já deu uma atrasada, como a gente tem um pouco corrido aí em função do tempo, está um pouco atrasado, eu vou, a partir dessa semana, postar mais conteúdos por dia de aula, né? Que terão em tese mais vídeos para o conteúdo andar mais rápido. Ok? Hoje a gente vai começar com a parte de reprodução, né? Eu quero terminar em 2 aulas no máximo. E na próxima já entrar com nutrição. Entre um conteúdo e outro, vou deixar uma atividade referente a cada parte, e aí eu somo elas para a parte do segundo bimestre, ok? Sem mais delongas, vamos para a aula. Aqui, compartilhar a tela. Ok. Deixa eu ver se carregou para vocês aqui. Está carregando. Beleza, carregou. Então é o seguinte, vamos começar com o manejo reprodutivo de bovinos. Esse tema todo mundo sabe um pouco, né? Então, quando a gente fala de reprodução, a gente tem que lembrar que está falando da fase de cria, né? Nós vimos isso lá na parte de gado de corte, das fases cria, recria e engorda. A gente está falando da fase de cria. Então, a fase de cria leva esse nome justamente por isso. O objetivo principal dela é gerar uma cria, né? E para eu gerar uma cria, eu não trabalho apenas exclusivamente, como vocês estão vendo na foto aqui à direita, a matriz. Eu tenho que trabalhar tanto os reprodutores quanto as matrizes, né? Os touros e as vacas. Então, eu tenho que estudar as características, por exemplo, isoladas dos reprodutores, para, por exemplo, saber escolher um reprodutor, saber como descartar esse reprodutor, e assim como tem que estudar as características isoladas da matriz, da vaca, né? Aí vai o estudo, eu costumo dizer que tem até mais trabalho, porque ela não só tem a atuação dela como animal em si, mas também tem da gestação, que aí é outros fenômenos que vão ocorrer aqui, ok? Então, além de estudar esses atores de forma isolada, a gente estuda a interação entre eles, que é aí sim que é o manejo reprodutivo propriamente dito, né? Então, a gente estuda a interação entre eles para ver a forma mais eficiente de a gente gerar o produto. Então, o produto do manejo reprodutivo é a cria, né? Que é o bezerro. Então, a gente pode dizer que aqui serão nossas máquinas produtoras e o nosso produto vai ser o bezerro. Que na cria é o produto, na engorda ele já é a matéria-prima para ser engordado, né? Para gerar o outro produto que vai ser a carne. Ok? Então, o objetivo da reprodução é o quê? É trabalhar reprodutores e matrizes para a gente gerar uma cria, né? E aí tem várias formas disso, né? Você pode gerar uma cria, mas está gerando de forma ineficiente. Você pode gerar, dependendo do sistema, pode gerar uma cria mais desmamada, bem leve. Ou você pode fazer o sistema correto, mamar uma cria bem pesada, mas às vezes o custo não compensa, né? E aí você vai determinar metas, né, de como fazer cada uma dessas etapas e botar na ponta do lápis, como o povo costuma dizer, para ver se essa atividade foi eficiente ou não, né? Não só dizer que desmamou um bezerro pesado quer dizer que fez uma cria eficiente, né? Mas levou quanto tempo para desmamar esse bezerro? Levou 8 meses? 10? 6? 5? 4? 7? 8? Então a gente vai estudar a partir de agora esse tema, né? Fatores que envolvem os manejos aí dos touros, das matrizes, tudo em função da geração sequencial, né? Desse produto que é a cria,
Porque uma matriz, a gente não trabalha ela para dar apenas uma cria, para ela dar uma cria, e aí já em seguida começar as atividades para ela dar um novo produto, uma nova cria, né? É tanto que isso a gente usa como um índice de eficiência, que é o intervalo entre partes. Então, nessa parte do conteúdo, a gente vai estudar o touro, como já mostramos ali, a matriz. A cria nós já estudamos lá em manejo de gado de corte, gado de leite, estudamos muito sobre aqui, então não vamos estudar ela aqui agora. Vamos estudar as fases, né? Falamos um pouco lá em vaca leiteira, mas vamos falar aqui de novo. Estação de monta, que é o manejo reprodutivo propriamente dito. Depois disso, nós vamos partir um pouco para o manejo de reprodução artificial, né? Então, como é que a gente pode, quais são as técnicas de manejo que tem para a gente acelerar esse processo de reprodução? Então, existem várias técnicas, mas muitas dessas técnicas, como mostra essas fotos aqui, tem a manipulação da matriz. E para a gente poder fazer uma manipulação da matriz eficiente, a gente tem que entender o papel e o funcionamento desses hormônios da reprodução. Os hormônios que atuam no corpo da matriz fazem ela mudar de fase, né? Ficar propícia, principalmente as fases do ciclo estral, ficar propícia à reprodução, manter uma gestação, ter o parto. Então, a gente precisa entender um pouco desses hormônios da reprodução. Para aí sim poder conhecer as técnicas de reprodução artificial, né? As mais utilizadas hoje no Brasil é a inseminação artificial e uma modalidade dela que é a inseminação artificial em tempo fixo, que a gente chama de ATF, né? Hoje em dia são as atividades, a mais comum é a inseminação artificial, tradicional, e aí a ATF é uma versão dela aí que mais podemos dizer que mais avançada, que demanda mais recursos também, é mais delicado também, mas também é uma atividade que já vem crescendo aí dentro das fazendas, porque elimina certos tipos de manejos mais trabalhosos dentro da fazenda. Então, sem mais delongas, nós vamos falar primeiro do reprodutor, né? Então, muitos pesquisadores falam que a reprodução ela tem papel crucial dentro de uma fazenda. Tem gente que fala, a reprodução é 10 vezes mais importante do que a engorda, tantas vezes mais importante do que o desempenho animal, não sei o que, do que taxa de abate, não sei quanto. Porque a reprodução é que gera o produto da reprodução, como eu falei antes para vocês, né? O que é gerado por ela é a matéria-prima das outras fases, né? Que é a recria e a engorda, que são os bezerros. Né? E na bovinocultura leiteira, isso pensando no gado de corte, na bovinocultura leiteira, sem reprodução não há parto, e sem parto não há período de lactação. Ok? E se não tem período de lactação, não tem produção de leite. Então também fica dependente disso. Nesse cenário, o touro tem grande importância. Por quê? Como vocês podem ver essa foto aí, a gente visualmente, olhando para esse animal, não vê defeito algum, né? A não ser que seja uma pessoa bem treinada aí nas raças do Zerá para contar um defeito aí. Mas o touro, ele dissemina, ele espalha, né? Multiplica o seu material genético de forma mais rápida do que a fêmea. Por quê? Porque, por exemplo, uma fêmea, depois de pegar a cria, ela vai passar os 9 meses para poder gerar apenas uma cria. Nesses mesmos 9 meses, um touro pode ter fertilizado 50 fêmeas, por exemplo. Então, em 9 meses vai nascer uma cria daquela fêmea, mas pode nascer 50 do mesmo touro, né? Então, se o material genético dele for bom, então são 50 animais que vão melhorar o padrão genético da fazenda, né? Vão melhorar a genética da fazenda. Se o material genético dele for ruim, são 50 animais que vão prejudicar a qualidade do material genético da fazenda. Então, o touro tem grande importância nessa reprodução, quando a gente fala de melhoramento do padrão genético dos rebanhos, né? Aí você pode pensar, mas uma fêmea você pode fazer superovulação e usar barriga de aluguel
ter várias crias também durante o ano, beleza. Mas no todo também você pode fazer a coleta, depois da coleta, a diluição, né? Montar várias palhetas de dose de sêmen e aí inseminar vaca no Brasil todo durante um ano só. Então, graças a essa técnica de inseminação artificial, você pode multiplicar o material genético desse animal por várias regiões, ele nem precisa chegar lá. Né? Daí a importância do reprodutor dentro da reprodução. Né? Então, nós já falamos desse primeiro ponto aqui, que é o patrimônio genético. Aí está adequado às metas. Por quê? Aí está falando do tipo de produção que você vai ter dentro da fazenda. Aqui eu falei agora de gado de corte de leite. Então, por exemplo, isso aqui é uma raça para corte. Então, se eu trabalho numa fazenda para gado de corte, ele está adequado às metas. Mas se eu quero, por exemplo, produzir animais para confinamento, então eu quero produzir aquele cruzamento industrial, talvez esse aqui não vai estar adequado às metas porque tem touros melhores, de raças melhores do que ele, né? E aí vai do objetivo de cada fazenda, de cada programa de reprodução. Né? O que procuramos em um touro? Identificar o cio eficiente mesmo sobre alta pressão de vácuo. O que é isso? Um dos papéis do touro, na monta campo, é identificar a fêmea no cio, porque só no cio que ela vai estar apta a ser fertilizada, né? Então, para ele poder fazer a cobertura, né, e a fertilização, e fertilizar aquela fêmea. Então, o trabalho do touro começa desde a identificação dessa fêmea no cio até fazer a cobertura completa dessa fêmea. Então, o primeiro passo é essa identificação. Se ele já é ruim nessa identificação, ele já pode comprometer a eficiência dele aí na reprodução. Por exemplo, 10 vacas para um touro, é mais fácil de identificar lá no campo, não tem essa relação. Mas se tiver 30 vacas para um touro, já é um pouco mais difícil. Se tiver 40 ou 50 vacas para um touro, aí já é alta pressão de vaca, aí já fica mais difícil. Então, se ele tiver mais dificuldade nessa alta pressão, ele já não vai conseguir identificar todas no cio, pode deixar passar a vaca no cio, que aí ele não vai cobrir ela, e só no próximo ciclo daquela vaca ele vai ter essa oportunidade de novo de identificar o cio. Né? Alta capacidade de serviço seletiva. Capacidade de serviço é fazer o trabalho do touro, que é identificar a fêmea no cio, fazer a cobertura completa, né, com a cópula. Seletiva porque ele vai ter que identificar no meio dessas vacas qual que está em cio para poder fazer a cobertura, né? Até porque, por exemplo, em vacas a maioria das vacas, mas principalmente nas vacas de corte, que tem um temperamento mais nervoso, mais bravo, elas não vão aceitar a cobertura do macho se não tiver no cio. Então, por isso é importante também essa característica do macho de identificar as fêmeas no cio. Alta taxa de gestação em baixa proporção de touro-vaca. Isso aqui nós temos um exemplo lá na fazendinha. A gente tem em torno de 10 vacas mais velhas e umas 3 novilhas, ou vacas primíparas. Então, não chega nem a 15 fêmeas, né? Para um touro. Então, a proporção é baixa. Se aquele touro não conseguir emprenhar todas elas, ele já está deficiente na característica dele, porque não tem uma grande quantidade de animais para sobrecarga de trabalho dele. Né? Então, ele tem que ser 100% eficiente nessas situações. Além daquelas características, né, outras que a gente pode relatar sobre o touro é que ele, pensando no seu, quando eu falo de touro, aqui eu estou falando de animal para reprodução, né? Não estou falando de boi. Ele deve ser jovem, sadio, forte e iniciar a reprodução o mais cedo possível. Por quê? Para ficar na vida reprodutiva dele por mais tempo dentro da fazenda, né? Porque ele dá retorno a partir do momento que ele começa a vida reprodutiva. Se ele começar muito tarde, todos ele vai ter um limiar dentro da fazenda. Às vezes você pode deixar um pouco, você pode deixar mais tempo do que é recomendado. Mas aí a eficiência dele já não está muito boa, a consanguinidade já está alta. Então, se ele começar muito tarde, vai encurtar o tempo de vida ativa dele, né? Dentro
A vida ativa é o tempo que ele está gerando produtos dentro da fazenda, né? Está dando resposta às despesas que é gasto com ele, né? Então, enquanto o animal está lá, desde quando nasce até chegar na fase reprodutiva dele, ele não está gerando nenhuma resposta econômica para a fazenda. Quando ele começa a fase reprodutiva, ele começa a gerar essa resposta econômica. Então, o ideal é que ele comece quanto antes possível, mas é lógico, tem que esperar o ciclo de vida do animal ele chegar na puberdade. Né? Então, isso difere muito das duas subespécies que temos de bovinos domésticos, né? Que são os zebuínos e os taurinos. Os zebuínos são um pouco mais tardios, né? E os taurinos mais precoces. Então, os taurinos começam aí mais comumente com 14 meses, com 2 anos já estão dando a primeira cria, as fêmeas, né? No caso dos touros, com 14 meses já estão fazendo a primeira cobertura, dos zebuínos, a maioria com 2 anos, mas hoje já tem trabalhos aí nessas estações de melhoramento genético com touros que fazem abaixo de 2 anos, né? Isso aí é uma média geral de trabalho de campo, mas tem animais já melhorados já fazem abaixo disso. É lógico que são animais que recebem todo um tratamento próprio para isso, um sistema intensivo de criação. A vida reprodutiva dos touros pode ir além de 10 a 12 anos, né, mas não é recomendado ficar esse tempo todo. Devem ser trocados a cada 3, 4 anos dentro da fazenda. A não ser que você trabalhe com, por exemplo, venda de tourinhos, né? Que aí ganha mais importância ainda a qualidade de material genético do animal. E aí você vai disseminar, os filhos serão novos touros, né? Você vai disseminar esse material genético para outras, não só para fazendas, mas para outras fazendas também. E aí, pensando na reprodução, a gente tem que fazer o seguinte questionamento: como saber se um touro é bom ou não para ser um reprodutor, né? Como é que eu sei, por exemplo, olhando aquela foto inicial lá, essa aqui, que esse animal aqui é um bom reprodutor? Se eu olhar visualmente aqui, eu posso dizer, não, parece tudo ok, né? Tranquilo, pode comprar e botar para fazenda, né? Mas fazer só essa avaliação assim é uma avaliação muito simplista, muito frágil, muito passível de erros, né? Tem outras características que a gente deve avaliar, além do visual, né? Então, de modo geral, para a gente avaliar um animal se ele pode ser um bom touro ou não, a gente avalia através de um exame chamado de exame andrológico. O que é esse exame andrológico? O exame andrológico é uma bateria de avaliações, um conjunto de avaliações que vão me dizer se esse animal ele pode ser um bom reprodutor ou não. Né? Então, o que inclui nesse exame andrológico? Eu vou colocar aqui algumas características que são as principais, né? Mas tem mais testes do que isso aí. Mas você vai fazer a avaliação físico-clínico geral, por exemplo, naquela foto anterior. Então, você vai ver se o animal lá não tem nenhuma deformidade física, se ele não tem problema de aprumos, né? Não dá direito. Vai fazer exame de sangue para ver se não tem nenhuma características que pode ser um defeito genético dele. Depois vem a avaliação das características físicas e morfológicas do sêmen, que é uma das mais importantes, né? Então, você vai fazer a avaliação de todo o aparelho reprodutor do animal e também vai fazer uma coleta do ejaculado do animal. E aí, a partir dessa coleta, você vai fazer várias avaliações. Então, vai avaliar as características físicas, como aspecto, cor, concentração, volume, e aí você vai levar essa amostra também para o microscópio, aí você vai avaliar as normalidades ou anormalidades dos espermatozoides, a formação, a movimentação, o número de espermatozoides, né, que é a concentração de espermatozoide no ejaculado. Então, uma série de avaliações para ver a qualidade do sêmen desse animal. Outra avaliação que é feita dentro do exame andrológico é a circunferência escrotal. Nós vamos já falar de cada um para a parte, mas circunferência escrotal é mais comum, acho que alguns já devem ter visto, é feito aí fisicamente dos testículos do animal.
Aí uma que também é muito importante é a capacidade de serviço e a avaliação da libido, né? A libido ali ela vai ser demonstrada também dentro da capacidade de serviço. Capacidade de serviço é a capacidade do reprodutor fazer montos completos nas fêmeas em si. Somando todas essas características, a gente vai dar uma resposta para essa pergunta, né? E vai dar o resultado desse exame andrológico. Eu vou deixar para vocês um link junto com essa aula no site da Embrapa que tem detalhes de cada uma dessas características aí que é feito no exame andrológico do animal, para você dar uma estudada mais aprofundada. Então vamos ver as mais simples aqui que dá para a gente explicar aí a distância com mais facilidade. Então a CE, que nada mais é do que circunferência escrotal, tem essa foto aí que vocês estão vendo aqui, ó. Os testículos do animal eles ficam soltos aqui na bolsa escrotal, por isso tem essa mão segurando aqui na frente, para ele não ficar mexendo aqui dentro, né? E aí, uma vez que ele está firme, vai medir. Tem trabalhos que medem também aqui o comprimento aqui também, né? Aqui já é a cauda do pedido. E a circunferência é a volta aqui, como essa fita está mostrando, né? Nesse caso aqui tem 41, quase 42 centímetros de circunferência escrotal. Por que que mede isso? Então, o texto aqui fala o seguinte: o tamanho dos testículos está mais relacionado com a produção do sêmen do que com a capacidade de fecundação do espermatozoide. Ou seja, com o volume de ejaculado produzido, volume de sêmen produzido. Por quê? Porque aqui, ó, vou fazer um desenho só aqui. Isso aqui tudo é um testículo. Imagina que eu peguei esse testículo e fiz um corte aqui, ó, como essa fita está passando, né? Então esse desenho vai estar mais ou menos aqui, ó. Ah, droga, vou fazer aqui de novo. Tá difícil. Deixa eu apagar tudo aqui. Então vou fazer aqui embaixo. Você cortando ali, vai fazer um desenho, um círculo assim, né? Isso aqui é bem no meio, você fez um corte. Bem no meio você vai ver um canalzinho aqui. Toda essa massa aqui entre esse canalzinho do meio e que a borda, né? É formada de tecido secretor que vai produzir, né, os espermatozoides, né? Produzir o sêmen. Se esse diâmetro aqui ele é maior, quer dizer que esse volume aqui, ó, ele é maior, né? Quanto maior o volume, maior vai ser o quê? Tecido produtor de espermatozoide. Então, em tese, a produção de sêmen vai ser maior, né? Também tem trabalhos que dizem, né? Aqui, ó, touros com testículos mais movidos apresentam maior volume de ejaculado, né? Não produz mais sêmen, podendo produzir maior número de doses de sêmen. Ou seja, se for um touro para estação de reprodução, né? Que doador de sêmen para inseminação, já é uma vantagem para ele, né? Uma vantagem reprodutiva dentro dessa técnica. Além disso, também tem uma vertente de estudos que falam que esse volume de massa maior de quem tem um testículo, um circunferência escrotal maior também, produz mais testosterona, que aumenta a fertilidade de touros. Essa última hipótese aí não é muito bem aceita não, mas tem trabalhos que falam isso. Então, é isso aqui que eu falei, o perímetro escrotal está diretamente relacionado com a precocidade sexual e ainda com a fertilidade do touro. Esse da precocidade sexual é verdade. O que quer dizer isso, que está relacionado com a precocidade sexual? Quer dizer que com certo tamanho, quando ele atinge certo tamanho, ele já tem capacidade de entrar no trabalho de reprodução. É um indicativo que aquela massa que eu falei que faz parte do testículo aqui, ela já está madura o suficiente para produzir espermatozoides viáveis, capacidade de fertilizar os óvulos. Então, alguns estudos já mostraram, né, que quando esse tamanho dessa circunferência tem correlação com esse amadurecimento desse tecido secretor produtor de espermatozoides. E que tamanho seria esse? Tá aqui embaixo, né? Então, para touros taurinos, a partir de 32 centímetros, pode ver que eles são maiores, né?
e os zebuínos a partir de 30 centímetros. Quer dizer que, quando você vai medir lá os tourinhos, né? Selecionando eles para tourinhos, quando eles tiverem, no mínimo, isso aqui, né? Abaixo disso não, mas acima disso, beleza, tá tranquilo. Mas abaixo não pode. Mas tiver no mínimo esse tamanho, eles são considerados touros sexualmente maduros, ou seja, pronto para a atividade de reprodução. Aqui nesse desenho, né, já pode ver que não é um touro jovem, já é um touro adulto, né, que já teve completo desenvolvimento do seu testículo, que já passou bastante desses 30 ou 32 centímetros, né, está no 42 centímetros praticamente. Uma outra característica que a gente chama chamada de a libido. O que é a libido? É o interesse demonstrado pelo touro, principalmente na procura de fêmeas em si, né? Simplificando, a gente pode dizer que é o desejo sexual do touro, ok? Por que a gente avalia essa característica? Os estudos mostraram que ela possui uma herdabilidade alta, de 68%. Vocês já fizeram aí alguma coisa sobre genética, já devem saber o que é herdabilidade. Se não sabem, eu vou resumir, mas aí detalhes, né, na disciplina de genética. Herdabilidade é a capacidade dessa característica ser passada para os seus descendentes, para a sua progênie, ou se repetir na sua progênie. Quer dizer o quê? Se você tem um touro que tem uma libido boa, aquele que procura as fêmeas bem, consegue identificar elas no cio, consegue fertilizar aquelas fêmeas, essa libido dele é alta e tem uma chance muito alta, quanto 68% dos filhos deles também ter essa libido alta. Ou seja, 68% dos filhos dele, da progênie dele, também ter essa característica alta. Isso é herdabilidade. Então essa herdabilidade ela é medida para várias características, não só para características reprodutivas, mas características de desempenho também. Né? No caso específico dessa característica, que é a libido, ela é considerada alta, né? O trabalho já mostraram que ela é alta. O que nos indica que se a gente separar touros de alta libido, né? Por exemplo, se eu quiser uma produção de tourinhos, né? Produzir animais para ser vendido como futuros touros. Então, esses animais provavelmente vão ter alta libido também, que é uma característica desejada para essa profissão reprodutiva. Então, isso aqui é uma imagem que ilustra alguns comportamentos que mostram a libido do animal, que é a corte que o animal, que o macho faz à fêmea, né? Então, o ato de fungar, de cheirar a região da vulva da fêmea, a reação, o reflexo de Fleming, que é essa segunda parte aqui da figura, a aproximação com o cotovelamento, o escoitamento, que batendo às vezes a cabeça também aqui na região do vazio da fêmea, a monta ou tentativa de monta sobre a fêmea, e a cópula, que é a monta com o serviço completo, né? Então, tudo isso são comportamentos que demonstram a libido do animal. Então, se o animal se aproxima da fêmea e faz todos esses comportamentos aqui, ele tem a libido alta. Mas se ele se aproxima, a fêmea, mesmo no cio, está lá receptiva a ele, e ele não faz um desses comportamentos, só alguns deles, aí a libido é mais baixa. Então, essa reação de Fleming, o reflexo de Fleming, é esse comportamento aqui, ó, dele identificando o cheiro das fêmeas no cio. Nem sempre é isso, mas a maioria das vezes, quando está aglomerados mais com as fêmeas, é ele tentando identificar aí as fêmeas em si. E aí faltou a capacidade de serviço. O que é essa capacidade de serviço? Então, como diz o texto, corresponde à capacidade do touro em realizar coberturas completas em determinado período de tempo. Assim como mostrei nesse esquema anterior, né? Isso aqui é o esquema de uma cobertura completa, né? Com a cópula aqui, ó. Aí o touro vai chegar e se aproximar da vaca, e aí vai fazer todo esse cortejo e até chegar e fazer a cópula, né? Mas aí tem uns que fazem isso muito rápido e outros que demoram, né, para fazer a mesma coisa. Por isso, em determinado período de tempo. Isso vai medir a capacidade dele de cobertura, de serviço.
Touros com boa capacidade de serviço podem ser identificados a campo ou em curral, né? Então, em curral é mais fácil, mas aí varia também da raça. Tem raças que são mais inibidas, raças que não são muito, por exemplo, raças leiteiras, são mais acostumadas com o manejo diário com o ser humano. Então, com um tratador, com um vaqueiro, você pode levar no curral e ficar observando o comportamento do macho. Às vezes ele vai olhar ali e não vai estranhar nada. Já tem raças, principalmente de corte, que se você fazer isso, ele vai achar estranho aquele ambiente, principalmente se não acostumado no curral, e aí vai acabar interferindo no comportamento natural dele. Então é melhor você tentar fazer isso identificando a campo. Touros com maior capacidade de serviço têm melhor capacidade reprodutiva. Então, principalmente a campo, os touros que têm uma avaliação melhor nisso acabam gerando mais descendentes, né? Ou seja, cobrindo um número maior de fêmeas. E como a gente avalia essa capacidade de serviço? Eu dei um exemplo naquele esqueminha lá, mas tem um protocolo a seguir para isso, não é simplesmente chegar lá e botar eles e avaliar. Então aqui a gente tem uma escala de avaliação, né? Uma tabela que mostra a escala de avaliação, que vai de notas de 0 a 10, e aí classifica essa capacidade de serviço em baixa, média, alta e muito alta. Então, você coloca o touro na presença de uma fêmea no cio. Então, se ele não demonstrar interesse sexual nenhum por ela, é nota 0, capacidade de serviço baixa. Se ele fez a identificação da fêmea em cio, né, isso é muito comum. Como é que você vai saber se fez? Você vai ver ele cheirando ela lá. Então, já garantiu pelo menos a nota 1, que é baixa ainda. Se ele cheirou e, além disso, ainda fez uma perseguição insistente, que é aquilo de tentar se alinhar ali atrás dela lá, fazer aqueles acotovelamentos, entrar em contato com ela e ela saindo, ele perseguindo, nota 2, baixa. Tentativa de monta sem salto, com mugido de deslocamento, nota 3, né? Então ele tentou ali, você viu que ele fez movimento para tentar saltar, mas não saltou, fez barulho, levantou a cabeça lá, fez um mugido, se deslocou tentando se alinhar, nota 3, ainda é baixa. Até aqui era baixa, a partir da nota 4 já é médio. Nota 4 é com tentativa de monta sem salto com pênis exposto. Ele já está bastante interessado na fêmea que expôs o pênis, mesmo sem saltar, mas já dá uma nota maior que é 4, que aí é média. Tentou montar com salto, né? Tentativa de monta com salto, sem pênis exposto, nota 5. A anterior era sem salto, essa com salto, ou seja, já tentou ficar em cima da fêmea. Muitas vezes ela não aceitou ainda ele. 2 ou mais tentativas de monta com salto, sem pênis exposto, nota 6, médio. Tentativa de monta com salto e pênis exposto. Pode ser só uma, mas já tentou montar e o pênis já estava exposto, ou seja, praticamente já está quase fazendo a cobertura, né? Só não conseguiu ficar montado, aí já tentou. E o pênis já estava exposto. Então a nota é 7, aí já é alto. Então ele já saiu da categoria média e já foi para a categoria alta. 2 ou mais tentativas de monta com salto e pênis exposto, nota 8, ainda alta. Monta com serviço completo. Aqui ele não só tentou, ele montou e se fixou na fêmea, né? E fez o serviço completo, né? Então, nota 9, muito alta. 2 ou mais montas com serviço completo, nota 10, muito alta. Então, a gente vê aqui que aí são escalas que demonstram o interesse do touro e suas atitudes em relação à fêmea, buscando a monta com serviço completo, né? Então, a gente vê a nota 8, que é alta. 2 ou mais tentativas de monta com salto sendo exposto. Aí ele já ele não conseguiu, mas já está praticamente conseguindo. Né? Por isso a nota muito alta. Aí por que a nota alta? E por que dá essas notas aqui? Lógico, se o animal tem uma nota baixa e o outro tem uma nota alta, se você botar ele lá no campo com as fêmeas, qual que você acha que vai cobrir mais fêmeas? Né? O que tem a nota maior. Então isso já serve também para a gente estabelecer o número de vacas de acordo com a categoria dos touros, né? Então, se você tem touros que estão todos lá na categoria média, né? Então você pode colocar até 30 vacas por touro. Mas você tem alguns na categoria
categoria média, outros na categoria baixa. Aí você vai ter que fazer uma escolha aqui entre 15 e 30 vacas por touro. Aí muita gente cai naquele clássico 25, né? Que é um pouco abaixo aqui dos 30, e coloca os touros sem avaliação nenhuma. Corre o risco de você ter touros aqui com notas muito baixas, e essas 25 tá muito. Então vai ter vacas ao final que não vão pegar cria. Entenderam por que não vão pegar cria? Porque se os touros têm uma nota muito baixa, eles não vão cobrir todas, né? Então a quantidade de vacas que você tinha que ter dado para ele era menor, né? E corre risco de você ter touros com uma média muito boa, que você poderia trabalhar 30 vacas ou até mais, né? 40, por exemplo, vacas. E aí você está usando um número elevado de touros sem necessidade, né? Porque está gastando mais com reprodutores sem necessidade, já que eles têm uma capacidade de serviço alta. Então, touros com a capacidade de serviço classificado em alta, 50 vacas, e muito alta, 70 vacas. Tem trabalho hoje no Pará que mostram em animais, fazendas trabalhando com essa relação aqui, 50 vacas para um touro, em sistemas de monta natural, né? Sistema de estação de monta. Animais, lógico, que passam por um tratamento antes da estação de monta e por uma avaliação para ser submetido a essa pressão de manejo. Então, por que eu falei, dei mais ênfase para essa capacidade de serviço, né? Porque daí também a gente já puxa para o assunto dessa relação touro-vaca, né? Então, como eu falei, essa relação é muito variável, depende não só do touro, a gente fez uma avaliação ali que mostra, né, principalmente as características que vão ser dependentes do touro. Isso que eu falei de um comportamento do animal de forma geral. Ainda não falei aqui, por exemplo, de raça, que muda de uma raça para outra, tem raças, né, que tem um temperamento mais precoce, temperamento sexual mais precoce, tem raças mais tardias, né? Tem raças com a libido maior, raças com libido menor, né, que pode interferir nisso aí. E, além disso, né, tem um sistema de criação, como é que você maneja esses animais, qual tipo de raça você está usando para determinado ambiente, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um touro, deixa eu ver aqui, um touro Angus, né, puro, PO, e colocar aqui no Solão Tocantins, tem gente que já usa aí, né? Mas você vê que a eficiência reprodutiva dele, se eu comparar com ele criado, por exemplo, numa região de clima mais temperado, como Minas Gerais ou São Paulo, vai ser diferente. Não quer dizer que aquele não vai prestar para nada, ele vai prestar, mas a eficiência dele vai ser menor que em condições melhores para ele. Mas se eu pego ele e vou comparar aqui com um touro Luzerá, né, ou um touro Nelore, boa genética, aí você vai dizer, o taurino, o zebuíno ganhou do taurino, está com eficiência melhor aqui. Sim, mas é em condições que esse zebuíno se adapta melhor do que aquele taurino, e ele vai ganhar dele mesmo na eficiência reprodutiva. E essa relação touro-vaca não depende só do touro, também depende das vacas, né? Depende da qualidade das fêmeas também. E isso é um outro assunto que a gente vai estudar só as vacas. Então a gente vai começar com os touros, depois a gente passa só para as vacas, né? Mas vai depender, por exemplo, do score de condição corporal das vacas, das raças dessas vacas, do sistema de utilização de monta na fazenda, se tem estação de monta, se não tem estação de monta, se é sistema de acasalamento, é solta, controlado, inseminação artificial, né, IATF, vários tipos de manejo interferem nessa relação. Então, geralmente, no sistema a campo, que é esse mais tradicional, é muito utilizado um touro para 25 a 30 vacas, ou novilhas em reprodução, né, que eu falei ainda agora há pouco. Mas a gente viu que se a gente tiver um touro de melhor qualidade, a gente pode usar esse índice maior. Por exemplo, usar 30 em vez de 25, mais comum por essa relação, esses valores que são mais comuns de encontrar por aí nas fazendas a campo mesmo. Muitas vezes tem uma fazenda que trabalha com animais com genética, né, que compra animais de inseminação, e tu sabe que são animais de melhor qualidade
e utiliza um sistema mais intensivo, né? Não deixa faltar comida para o animal, o pasto em boas condições, dá uma suplementação, aí você usa uma relação maior. Como eu falei antes, depende das condições, né, e aptidões do macho e das fêmeas. Tem alguns critérios, quando você vai formar os lotes, você tem que estar atento a isso para não afetar também na eficiência reprodutiva da fazenda. Por exemplo, touro experiente com novilhas, né? Touro jovem misturado com animais mais experientes. Isso aqui é para gerar o aprendizado. Então, você vai pegar, você selecionar os tourinhos, né? Primeira vez que eles vão participar de uma estação de monta, nunca participaram, né? Lógico, é do comportamento natural do animal e está na puberdade, ele vai querer cobrir, né? Mas se ele está com outros animais que já tem mais experiência com isso, ele vai olhar e vai aprender olhando, né? A realizar essa tarefa de forma mais eficiente. Touro experiente com novilhas, então você junta ali, né? Novilhas e touro jovem, né? Os dois entrando a primeira vez na reprodução. Então a chance aí de ter várias coberturas sem sucesso é maior, né? Ou tentativas de monta que desgastam o animal, tanto a fêmea quanto o macho, sem ter o serviço completo, também é melhor, que são dois animais assim inexperientes nessa atividade de reprodução. E aí isso vai interferir na formação dos lotes dos animais que vai colocar na estação de monte, né? Também, como eu falei, tem a raça do touro, que influencia também nessa relação, porque tem raças com libido maior do que outros, né? E tem raças que não adianta colocar, mesmo que esteja 100% sadio, passou naquela capacidade, na avaliação da capacidade de serviço, não colocar vaca demais para ele, que ele não vai dar conta. Isso aqui é uma tabela que eu tirei, inclusive nem botei a fonte aqui, só recortei ela do jeito que ela está lá no trabalho, que eles fizeram uma revisão de literatura e mostraram aí vários trabalhos, né, uns mais antigos, outros um pouco mais atuais, sobre, eu mostro o título aqui, o efeito da libido em diferentes proporções de touro-vaca nas taxas de prenhez. Então, por que a gente estuda o touro e a vaca, né? Pensando na reprodução. Como eu vou saber se essa reprodução foi boa ou ruim? Eu vou saber através da taxa de prenhez, né? Porque o papel do touro é fertilizar a vaca. Começa a saber que fertilizou, fazendo um diagnóstico de gestação e ver se ela está prenha. Se ficou prenha, a taxa de prenhez vai ser alta. Aí o papel do touro acaba por aqui, daqui só adiante só a fêmea, né? Então aqui mostra estudar várias proporções de relação touro-vaca e verificar a taxa de prenhez. Então você vê aqui, ó, trabalho que estudaram 1:40, com taxa de prenhez de quase 90%, e outros com 1:25, com a taxa de prenhez um pouco mais baixa. Aí tem a duração da estação de monta. Então, isso aqui durou 120 dias. Foi mais dias. Isso aqui foi só 109. Talvez foi isso que influenciou. Mas vamos ver outro. Ó. 1:40, com 93% de taxa de prenhez em 90 dias. Ou seja, em 3 meses ele deixou os touros junto com as fêmeas lá, nessa proporção, um touro para cada 40 fêmeas. E ele verificou do total, de cada 100 vacas, né, 90 pegaram cria, uma taxa de prenhez muito boa. Aqui foi um trabalho com 1:60, já bem maior, e o mesmo período, 90 dias, uma taxa de prenhez muito boa também, quase a mesma, né, 92,8. Aí aqui a gente tem outras relações, ó, aqui 1:60, 1:92, aqui talvez outros sistemas, né? 1:10, ó, bem baixo aqui, 68% só de taxa de prenhez. 1:25, que é a mais tradicional, né? 64. Deixa eu ver aqui, 1:25 também, 72. Então, a maioria desses trabalhos mostrou que o quê? Na maioria das vezes, trabalha aqui 1:40, 1:40, 1:40, tem taxa de prenhez aqui maior, igual ou maior a taxa de 1:25. Então, quer dizer que é uma taxa, a proporção de 1:40, você consegue resultados bem bons, né? Resultados bons, em que não tem necessidade de você usar 1:25, a não ser que seus touros sejam muito ruins, né? Por que usa muito esse 1:25? Por causa do manejo, né? Falta de atenção no manejo, né? Manejo de sistema extensivo, não prepara os touros antes, não faz uma avaliação deles aí antes de colocar na estação de monta. Muitas vezes nem tem estação de monta definida, e aí acaba utilizando essa proporção muito baixa.
Esses trabalhos aqui mostram que dá para você usar uma proporção maior e ter resultados eficientes, né? Então, taxa de prenha é a quantidade de vacas que ficaram prenhas após o período reprodutivo, aí, junto com os touros. Esse vídeo já está com 40 minutos, eu vou passar essa parte aqui, logo de qualidade do sêmen, para ficar um pouco longo, mas já conclui logo a parte do macho todo. Então, a gente já falou de capacidade de serviço, relação touro-vaca, libido, circunferência escrotal, e agora a gente vai falar da qualidade de sêmen, que é um teste muito importante no exame andrológico, né? Então, o que avalia na qualidade de sêmen? Então, a gente vai avaliar aspecto como vai ver se ele tem um aspecto meio gelatinoso, marmoreoso, condensado, mais aquoso, vai ver o volume, vai ver a cor, né? Isso vai influenciar, por exemplo, na concentração de espermatozoides, para verificar se não tem nenhum problema de saúde, por exemplo, pode estar lá vermelho com problema misturado com sangue, o volume aqui influencia no rendimento, o volume é um aspecto, né? Porque às vezes o volume tá alto, mas o aspecto mostra que ele está mais aquoso, seja, provavelmente tem uma concentração de espermatozoide baixa dentro daquele ejaculado. É umas coisas que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, né? Quando você vai fazer uma coleta de sêmen, né? O sêmen, que a gente chama também de ejaculado, ele é uma mistura de produção das glândulas acessórias mais os espermatozoides produzidos pelos testículos, né? Então, tudo que está o animal está ejaculando ali não é só espermatozoide. Então, nem sempre um maior volume quer dizer que vai ser maior qualidade daquele sêmen. Então, verifica, por exemplo, motilidade, né, que é a porcentagem de espermatozoides móveis, no mínimo 30%, né, tem que estar móvel. Vigor, que é essa motilidade dele, que individual, né? Eu acho que, se não me engano, a classificação é de 1, 2 e 3, e a 0 que é ausente, né? Não tem vigor nenhum, tá? Ou seja, você vê a movimentação dele, está tudo parado, né? O 2 o mínimo aqui, né? Que é na média, né? E o melhor é 3, a nota 3. O turbilhonamento, que é o deslocamento em massa, você vê todos mexem no mesmo sentido, né? Como se fosse uma onda de uma micareta, né? No mínimo 30%. Patologias, né? Total, ou seja, espermatozoides que estão com defeito, né? Uma formação, no máximo 30%. Patologia individual de 5 a 10% no máximo. Também avalia aí, como falei, o aspecto, a cor, o volume. Então aqui a gente tem algum exemplo disso, ó. Normal, espermatozoide, cabeça, capodacrossomo, cauda. Aqui tem um espermatozoide com várias cabeças e as caudas enroladas, ou uma cauda só. Aqui, cauda dupla, né? Tudo isso aqui são defeitos. Cauda enrolada, 3 cabeças. Então, aqui, cauda dupla. Então, são vários tipos de anormalidades que pode ocorrer. Isso aí você vê no microscópio. Aqui tem um vídeo, eu não sei se ele vai rodar. Mas só para dar uma amostra de como que é no microscópio, né? Então, vocês veem aqui, ó, um espermatozoide praticamente parado aqui, ó. Outros parece que estão correndo na Fórmula 1, né? Tem uns que tem a motilidade progressiva, que é isso aqui, ó, tá indo para frente todo o tempo. Ó, outros parados, tem uns que ficam girando em volta dele mesmo. Move na motilidade progressiva, né? Ó, uns mais devagarzinho. Ver se tem aqui mais. Não tem. Então, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Só parar ela aqui um pouco e mostrar um vídeo do YouTube que eu vi aqui, que também mostra isso. Isso aqui é um espermograma, que é a avaliação dele no microscópio. Eu vou colocar aqui, tela cheia.
Aparentemente aqui eu tenho um Isso aí, essas espermatozoide, um linhazinhas são a câmara espermograma de Newbauer, normal, que está escrito aqui em com uma cima, quantidade boa de que dá para espermatozoides, e aí você a gente fazer a pode contagem da contabilizar. concentração de espermatozoide, né, por Então, ml. numa próxima videoaula, como Aqui eu falei, você tem aqueles que têm pode, a progressão in situ, né? Que aqui tem você pode dar aquela um zoom maior, né, progressão, né, onde ampliar, você vai você vai ver a motilidade. E o rapaz está ver ele explicando como é que é movimentando essa pelo próprio motilidade. eixo, tá bom? Então, olha só, né? Ó, E aí motilidade também, né, nós progressiva, um fazemos um mais rápido. esfregaço deste esperma, né, para ver a morfemissão. Pessoal, diariamente, um Infelizmente aqui a gente não esfregaço tem todos deste esperma, os né, materiais para para ver a fazer morfologia essa prática aqui, desse né, que a gente espermatozoide, precisa de né, alguns contando 100 reagentes, células, soltando a porcentagem. principalmente uns No colorantes outro vídeo eu aí. vou estar fazendo isso Ó, para aqui tem você uns também. parados para a gente mostrar toda essa parte. Deixa eu parar aqui. Pronto, e voltar para a apresentação. Mas é só para vocês terem uma noção de que é avaliado. A câmara de Newbauer é um sistemazinho. Ele vai, aquela placa, ela vem com umas, dividido em gradezinhos lá, e aí tem uma fórmulazinha para o número no caso, espermatozoides ou bactérias, você pode contar também, micro-organismos, por cada divisão daquela e multiplica lá pelo número deles, e outros fatores lá, você vai ter a concentração do que você está contando, no caso dos espermatozoides, né? Então dá para fazer análise da concentração de espermatozoide por ml. Além desses fatores que a gente já estudou, né, que é coerência escrotal, capacidade de serviço, libido e a avaliação do sêmen, também tem outros fatores com aí a relação touro-vaca, né, tem relação com comportamento social, aprendizado, hierarquia social, liderança, dominância. Então, eu falei para vocês sobre o ajuste ali de colocar não colocar os animais jovens, ali macho com as fêmeas, colocar uns junto com os mais velhos para ir aprendendo tudo, isso faz parte da hierarquia social aí do aprendizado do animal e do comportamento social, que bovinos são animais sociais, né, que vivem em grupos. Então eles vão vendo e aprendendo também junto desses grupos. Esses grupos é comum ter essa hierarquia social. Não bosta que eu queria, isso aqui não. É comum ter essa hierarquia social, que é uma organização, quem são aqueles animais que são identificados como líderes e outros que são co-líderes e por assim vai, né? Então, é importante, por exemplo, quando você trabalha com muitos animais juntos, você evitar essa dominância social. O que é aquele que é muito dominante normalmente é o mais briguento entre os animais, que pode comprometer o trabalho dos outros, principalmente na reprodução. Aqui tem um exemplo disso, é o efeito da hierarquia social, né? Se a gente verificar aqui nessa foto da direita, ó, um touro ia cobrir uma vaca aqui, e o outro chegou, né, e pediu, e aí eles começaram a brigar, né? E a fêmea ficou de lado aqui, ó, quase não aparece aqui nessa foto, né? São dois touros jovens disputando a vaca em si. Acaba que compromete. Lógico que um deles aqui vai ganhar essa, se deixar aí solto, uma hora não vai cansar, um ganha, né? E vai tentar cobrir a fêmea. Mas isso aí já gastaram energia e tempo, né? Já pode comprometer até a própria qualidade da cobertura do que ganhou mesmo aqui, né? E o que perdeu acaba tendo sua autoestima abalada e pode prejudicar também o número de fêmeas que ele acaba cobrindo. Por isso é importante ter animais aí, né, que são líderes que acabam organizando essa interação social e diminuindo os conflitos entre os animais. Então, gente, aqui era a parte do reprodutor. Eu vou parar por aqui, para nessa apresentação, e parar a gravação, porque aí a gente vai, eu vou parar aqui ela com 54 minutos, interromper essa aqui e começar a gravação a partir desse ponto aí, que é falar agora só das fêmeas, ok?